E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar na aventura de um herói de verdade. Um herói da fé que nos ensina a ter muita, mas muita coragem. Estão prontos? Olha, quando a gente pensa em herói, o que vem na cabeça? Alguém com capa, superpoderes, que luta contra vilões, não é mesmo? Mas e se eu disser que existem heróis de verdade que viveram aqui no nosso mundo e que as missões deles foram ainda mais perigosas? Pois é, esses são os santos, os super-heróis de Deus. A igreja nos ensina que eles são como uma grande família que a gente tem lá no céu. E o mais legal é que eles não são de mentirinha. Eles viveram de verdade, lutaram e venceram. E agora, como nossos amigos e protetores, eles torcem por nós e nos ajudam a chegar mais perto de Jesus. E o nosso herói de hoje tem o nome de campeão, Santo Eustáquio. A missão dele foi super especial e aconteceu numa época cheia de desafios. Bora conhecer essa história? Para a gente entender direitinho a missão de Santo Eustáquio, precisamos fazer uma viagem no tempo, lá para o século III. Imagina só um mundo onde o Império Romano era o chefão de tudo. Para quem era cristão, viver ali era um teste de coragem a cada minuto. Dá uma olhada nesse mapa do tempo. A igreja nasceu lá em Pentecostes, sabe? Com a vinda do Espírito Santo. Aí ela foi crescendo, mas quando chegou no século III, na época do nosso herói, a coisa ficou feia. A igreja tinha um inimigo poderoso, os imperadores romanos, que perseguiam os cristãos sem dó. Naquela época, pessoal, só de falar "eu acredito em Jesus" já era um ato de heroísmo puro. Se alguém fosse descoberto, podia perder tudo. Os cristãos eram caçados, sabe? Eles enfrentavam um império inteiro, bem parecido com as histórias da Bíblia em que o povo de Deus precisava confiar totalmente na força que vinha do céu. E foi bem no meio desse cenário de perigo que Deus chamou um líder, um pastor de verdade para guiar o seu povo. Lá em Nápoles, na Itália, apareceu o nosso herói, Santo Eustáquio. E aqui tá a ficha técnica do nosso herói. Parece até ficha de personagem de anime, né? Título: Segundo Bispo de Nápoles. Local: Itália. Época: o perigoso século III. Missão: liderar e proteger o povo de Deus. E o poder principal dele, a habilidade especial, era uma fé que não se abalava e a virtude da fortaleza. Essa é a coragem que vem direto de Deus. Que demais! Mas espera aí, o que é um bispo? Pensa nele como um capitão, um líder de equipe escolhido para continuar a missão dos primeiros apóstolos. Jesus escolheu 12 para começar a igreja e os bispos, como Santo Eustáquio, continuam essa tarefa super importante até hoje, guiar o povo de Deus. E então, como foi a batalha do Santo Eustáquio? A luta dele não era com espada e escudo, não. As armas dele eram muito mais poderosas. Eram armas espirituais. Vamos dar uma olhada na estratégia de batalha dele. Primeiro, ele juntava todo mundo para rezar. Mesmo escondidos, eles celebravam a missa. Segundo, ele era o guia que mantinha a galera unida e segura enquanto viviam escondidos. E terceiro, ele dava aquele ânimo, encorajava todo mundo a não desistir da fé. E aqui, gente, está o grande segredo. De onde eles tiravam tanta força? Da Eucaristia. A missa era tipo o momento de recarregar as energias, sabe? Era quando eles recebiam um super alimento espiritual. O próprio Jesus, que dava força para enfrentar qualquer parada. Isso lembra a gente de uma verdade incrível que está na Bíblia. Não importava o quanto os imperadores romanos parecessem fortes, o projeto de Deus é sempre mais forte. Ninguém mesmo, consegue estragar o que Deus planejou. E heróis como Santo Eustáquio estavam lá para proteger esse plano. Tá, e qual foi o resultado dessa grande batalha? O que será que aconteceu com o nosso herói? Vamos falar agora sobre a vitória final dele, a vitória que vale para o céu. Santo Eustáquio liderou a igreja com muita garra durante as perseguições e, como muitos cristãos daquela época, ele entregou a própria vida por amor a Jesus. Mas atenção, a morte dele não foi uma derrota de jeito nenhum, foi o começo da maior aventura de todas, a vida eterna no céu. O nome que a igreja dá para esse ato super-heróico é martírio. E não é para ser triste, não. É o maior testemunho de fé, a vitória definitiva. E para a gente nunca esquecer desses heróis, a igreja guarda as histórias deles no Martirológico Romano, que é tipo o calendário oficial dos campeões da fé. Beleza, mas essa história aconteceu há um tempão. Como é que ela pode ajudar a gente hoje na nossa vida, na escola, com os nossos amigos e a nossa família? A missão de Santo Eustáquio nos deixa lições incríveis.
Ele nos ensina a ter coragem para defender a verdade, sempre com amor. Ajudar e proteger nossos amigos e nossa família. A confiar em Deus, principalmente quando as coisas ficam difíceis. E, claro, a buscar nossa força no mesmo lugar que Ele, na Santa Missa, recebendo aquele superalimento que é Jesus. Então hoje, vamos pedir ajuda desse nosso amigo e herói do céu. Santo Eustáquio, rogai por nós! E aí, esse conteúdo ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus? Se sim, já deixa aquele like. Isso ajuda muito o canal a chegar em mais gente que também quer aprender. E para quem ainda não faz parte do nosso time, a hora é agora. Se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia, tudo de bom. Agora eu quero saber de vocês. Já tinham pensado nos santos como super-heróis? Ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema? Deixa tudo aqui nos comentários. Eu leio todos e quem sabe a sua pergunta não vira o nosso próximo encontro, hein? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!